Olá, prazer, eu sou Manuela, somos colegas de profissão. Você sabe o que são anomalias congênitas? Estamos aqui para explicar. Em primeiro lugar, vamos pensar juntos o porquê da importância do exame físico. A partir dele, podemos salvar a vida do recém-nascido ao detectar precocemente algumas anomalias. Nos permite o registro adequado das anomalias e, consequentemente, propor melhores políticas públicas de atendimento e permite propor melhores planos de prevenção. Esse exame físico serve para identificar anomalias congênitas visíveis do nascimento. E ele não é difícil, basta método e organização. Para realizar o exame, temos algumas regras para lembrar. Primeiro, vamos preparar o exame, que deve ser realizado por um profissional de saúde treinado. Você deve realizar esse exame logo após o nascimento, pelo menos a cada 24 horas durante a internação neonatal e antes da alta. Mais frequente do que isso, se for necessário. Coloque o bebê em um lugar aquecido, firme e seguro. O bebê deve estar acompanhado da mãe e suas roupas devem ser removidas. Aproveite o momento para explicar à mãe o que você está fazendo e por quê. Esse exame acontece em 2 momentos principalmente. Primeiro, na sala de parto, onde você vai identificar possíveis anomalias congênitas que exigem atendimento imediato. A segunda etapa do exame acontece no alojamento conjunto sistematizado. Iniciando o nosso exame ainda na sala de parto, vamos identificar possíveis anomalias congênitas que exigem atendimento imediato. Para acompanhar esse exame, vamos ter a ajuda da nossa colega, que fará uma demonstração. Examine o bebê da cabeça aos pés, de frente e de costas. Procure anomalias visíveis externamente que necessitem atenção imediata. Defeitos de tubo neural, gastrosquise e onfalocele e anencefalia são alguns exemplos dessas anomalias visíveis. Ao examinar o bebê, busque também anomalias menos visíveis, mas que também necessitam de atenção imediata. Vamos ver alguns sinais que podem indicar anomalias. Dificuldade de respiração. Confirme com o uso de um catéter. Pode indicar atresia bilateral de coanas. Catéter nasogástrico que não chega ao estômago. Confirme com um exame de imagem. Pode indicar atresia de esôfago. Cianose e dificuldade respiratória associada com deslocamento de mediastino. Ruídos hidroaéreos em tórax e abdômen escavado. Confirme com radiografia. Pode indicar hérnia diafragmática. Vômitos, distensão abdominal, mais de 15 a 20 ml de conteúdo gástrico aspirado pode indicar atresia de intestino delgado. Aqui uma observação. A eliminação inicial de mecônio não exclui atresia de intestino. Sem visualização da abertura anal ou sem eliminação de mecônio, um tubo suave de 2 a 3 centímetros pode ser inserido na abertura anal. Pode indicar atresia anorretal. O diagnóstico pode ser suspeito ao nascimento ou entre 12 e 24 horas de vida. Aqui chegamos ao fim do nosso exame na sala de parto. Passamos agora para a segunda etapa, que acontece no alojamento conjunto. No alojamento, o exame acontece de maneira mais detalhada. Vamos começar avaliando o estado geral do bebê. Nessa etapa, temos algumas perguntas que nos guiam para uma melhor avaliação do caso. Começando pelo estado geral, parâmetros vitais. As frequências cardíacas e respiratórias estão normais? Bebê está com coloração normal? O bebê parece normal ou doente? Respondidas essas perguntas, vamos agora fazer uma avaliação rápida do status neurológico. O bebê está ativo? O choro está normal? O reflexo de Moro está normal? E os demais reflexos primitivos? Assim, passamos para as anomalias congênitas. Existe alguma anomalia maior? Mais do que 2 anomalias menores? Lembra alguma síndrome? A seguir, o profissional deve medir e registrar o peso, o comprimento e o perímetro cefálico do bebê. Isso porque alguns sinais podem se modificar e algumas condições podem passar desapercebidas nas primeiras horas ou nos primeiros dias de vida. Ainda no alojamento conjunto, procure também por anomalias menos visíveis, mas que também necessitam de atenção imediata.
Atresia de Coanas, dificuldade de passagem de sonda nas narinas. Diagnóstico geralmente através da avaliação com otorrino. Hérnia diafragmática, sinal do abdômen escavado em sala de parto. No raio-x, hipoplasia pulmonar e presença de conteúdo abdominal no tórax. Atresia de duodeno, sinal de dupla bolha ao raio-x. Atresia anorretal, pode haver eliminação de mecônio em meninas através da fístula retovaginal. É preciso cuidado especial nesse caso. Estes diagnósticos podem ser suspeitos ao nascimento ou entre as 12 e 24 horas de vida. Agora vamos abrir um breve parênteses para focar na busca de situações de risco que devem ser avaliadas na sala de parto, no alojamento conjunto e na UTI neonatal, através de um checklist de rotina a cada 24 horas. Esse é um procedimento importante porque essas situações podem não estar evidentes ao nascimento. Com relação aos sinais vitais, precisamos monitorar a frequência de batimento por minuto, BPM. Quando o bebê está acordado, deve permanecer entre 100 e 180 BPM. Quando dormindo, entre 120 e 160 BPM. A seguir, o profissional deve medir a frequência respiratória em movimento por minuto, MPM. Considera-se normal, neste caso, entre 40 e 60 MPM. Consideramos taquicardia anormal e taquipneia, respectivamente, se as frequências estiverem acima desses parâmetros. Sobre a aparência geral, é preciso observar se o bebê parece doente, letárgico ou apresenta um choro anormal ou movimentos anormais. Observar se a face do bebê apresenta características dismórficas. Na cabeça, é necessário perceber a ocorrência de ausência de abóboda craniana. Herniação do cérebro através do defeito do crânio, fontanelas fechadas ou suturas fusionadas, fontanela abaulada ou protuberante, aumentada ou funda, micro e macrocefalia e hidrocefalia. Nos olhos do bebê é preciso observar a ocorrência de opacidade na córnea, pupilas dilatadas, assimétricas e puntiformes, catarata congênita, glaucoma congênito e conjuntivite purulenta. No tórax e coração, é preciso observar a ocorrência de sinais de desconforto respiratórios, episódios apneicos, pulsos fracos ou ausentes, testes do coraçãozinho alterado, sopro, cianose. O teste do coraçãozinho é realizado com o objetivo de detectar cardiopatias críticas, dependente do canal para manter o fluxo sistêmico, coartação e similares, hipoplasia do ventrículo esquerdo, e dependente do canal para manter o fluxo pulmonar, atresia pulmonar e similares, transposição de grandes vasos. O teste deve ser realizado em todos os recém-nascidos com mais de 34 semanas, 24 horas a 48 horas após o nascimento e antes da alta. Observar extremidades aquecidas e ondas de traçado homogêneo. Na UTI neonatal, devemos suspeitar da ocorrência de situações de risco a partir de testes para sopro, enchimento capilar lento, pulso e diferencial de membros. Mais uma vez, deverá ser realizado o teste do coraçãozinho, além de observar as seguintes ocorrências: sindrômicos como Down, de George e Turner, malformações extracardíacas maiores, choque inexplicado, cianose inexplicada, raio-x de tórax, ECG, teste de hiperoxia. Na avaliação do abdômen do recém-nascido, o profissional deve observar a ocorrência de distensão abdominal, obstrução intestinal, defeito da parede intestinal, onfalocele e gastrosquise, menos de 3 vasos umbilicais e massa abdominal. No caso de genitália, observar torção testicular, assimetria de cor, tamanho de testículos, genitália indefinida. Por fim, para situações de risco, é necessário observar o trato urinário, para a parede não intacta da bexiga, estrofia, ausência de diurese nas primeiras 24 horas, válvula de uretra posterior. Agora retornamos para a identificação de anomalias congênitas, a partir da observação de peso e comprimento do recém-nascido. Se o bebê é pequeno ou grande para sua idade gestacional, pode ser um alerta para possíveis anomalias. Em relação ao comprimento, se for inferior ao 3º percentil para o sexo e idade gestacional,
pode estar associado a síndromes genéticas ou teratogênicas. Uma vez identificada essa discrepância, o profissional de saúde deve prosseguir com os exames mais detalhados, como raio-x, por exemplo. A seguir, é preciso observar as proporções dos membros em relação ao tronco e à cabeça. Serão diagnosticados displasias esqueléticas se forem identificados os seguintes sintomas: comprimento diminuído, desproporção entre cabeça, tronco, membros diminuídos em relação ao corpo, tórax estreito. No caso de se identificar qualquer dessas displasias, deve-se solicitar raio-x, mesmo em natimortos. O próximo passo é sobre anomalias no perímetro cefálico. Se o perímetro cefálico for aumentado, pode ser associado a hidrocefalia e hidranoncefalia. Se for diminuído, pode ser associado a condições de microcefalia, como zika, infecções congênitas, uso de álcool e síndromes genéticas, ou ainda a craniosinostose. Para realizar o exame, meça o mais próximo de 0,5 centímetros. O ideal é medir 3 vezes e usar a medida maior. O melhor momento para medir é com 24 a 36 horas depois do nascimento, pois o formato do crânio pode se modificar. A aferição do perímetro cefálico deve ser realizada com fita métrica inextensível, passando pela glabela e proeminência occipital. Essa medida, junto com o sexo e a idade gestacional do nascido vivo, devem ser lançadas nos gráficos de crescimento da Intergrowth. Avalie se a medida do perímetro cefálico encontra-se dentro dos valores esperados ou se há microcefalia, medida do perímetro cefálico inferior a menos de 2 desvios padrão da média, ou microcefalia grave, medida inferior a menos de 3 desvios padrão da média. Craniosinostose é quando os ossos cranianos se fundem muito cedo e com isso impedem o cérebro de crescer. No caso de microcefalia grave, ao observar um formato anormal ou desproporção do crânio, suspeitar sempre de síndrome congênita por vírus Zika ou citomegalovírus, CMV. Em relação à aparência facial, o profissional de saúde deve analisar a face do bebê para perceber possíveis dismorfias. Síndrome de Down é geralmente diagnosticada pela face característica. A seguir, vamos nos concentrar no exame dos lábios e palato do recém-nascido, para observar possíveis anomalias. Assim como olhos, para observar a possível ocorrência de microftalmia, catarata congênita, coloboma ou anirídea. E a seguir, as orelhas, para microtias. Dando seguimento ao examinar o tórax, proceder para os seguintes procedimentos: palpar clavículas, buscar paralisia de plexo braquial, ausculta cardíaca e respiratória, palpar pulsos femorais para afastar coartação da aorta. É fundamental observar os seguintes parâmetros: simetria, malformações, diâmetro antero-posterior. Hipertrofia mamária é normal. No caso do exame de abdômen, observar distensão ou escavação. Observar hérnia umbilical ou inguinal. O número de vasos no coto umbilical, 2 artérias e 1 veia. Palpação profunda, borda do fígado, ponta do baço e polo superior do rim esquerdo. A seguir, faremos a avaliação da genitália. No caso da genitália masculina, o primeiro passo é verificar a localização do meato uretral e o comprimento do pênis, que deve ser, no recém-nascido a termo, maior que 2,5 centímetros. A palpação deve ser realizada nos testículos para verificar a ocorrência de hérnias, hidrocele ou criptorquidia. Em seguida, deve-se verificar a possibilidade de distúrbios de diferenciação sexual. Com relação à genitália feminina, é importante observar o tamanho do clitóris, hipertrofia de pequenos lábios, fusão de grandes lábios, presença de fístulas, orifício uretral e vaginal e ímen. A secreção mucoide ou sangramento vaginal discreto são normais. Agora vamos falar do exame na coluna do recém-nascido. O profissional de saúde deve examinar o decúbito ventral, palpando a coluna em toda a sua extensão. Procurar defeitos vertebrais, desvios, agenesia do sacro e cóccix. Observar a possível ocorrência de fosseta sacral, hipertricose, espinha bífida ou meningomielocele.
Nas extremidades é fundamental verificar a posição e simetria, mobilidade e proporções, pé torto congênito, verdadeiro ou posicional, através da manobra de Ortolani, verificar possível displasia de quadril. É necessário observar defeitos de redução dos membros. No caso de redução afetando o eixo radial polegar, verificar a exposição pré-natal à talidomida. Deve-se observar a ocorrência também de pé torto, artrogripose congênita e polidactilia. Então é isso, pessoal. Essas são as orientações básicas para a realização do exame físico em recém-nascidos, com foco em anomalias congênitas e todos os seus desdobramentos. Lembrando que a partir desse exame, temos por objetivos salvar a vida do recém-nascido ao detectar precocemente algumas anomalias. Nos permite o registro adequado das anomalias e, consequentemente, propor melhores políticas públicas de atendimento e permite propor melhores planos de prevenção. Para informações mais detalhadas sobre anomalias específicas, procure os outros vídeos disponibilizados aqui. Boa sorte e até logo! Tchau!